Cuidado paliativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma abordagem que serve para aprimorar a qualidade de vida das pessoas que têm doenças crônicas avançadas e incuráveis. No Brasil, a sua história começa na década de 70, com as primeiras implantações e discussões sobre o tema em universidades, mas só no ano de 1998, com a construção do primeiro hospital pelo Instituto do Câncer, exclusivo para esse tipo de cuidado, que algo concreto aconteceu nessa área. Como são realizados os atendimentos paliativos? Os cuidados são destinados apenas para o corpo do paciente? Quem são os profissionais que cuidam dessas pessoas? Para esclarecer essas e outras que eram as minhas dúvidas, mas podem ser as suas também, é que eu fui até o Hospital Albert Einstein, localizado na Zona Sul de São Paulo, para conversar com duas especialistas da área. A doutora Erika Satomi, que é geriatra e responsável pelos cuidados paliativos da parte não oncológica, conta qual é o primeiro passo para começar um tratamento. Primeiro que eles não têm que passar por nada, é um convite que a gente faz. Geralmente o titular chega e fala que existe uma equipe que está mais acostumada a lidar com este perfil de paciente e que gostaríamos de conversar a respeito do adoecimento, dos valores culturais, de quão massacrante está sendo passar por aquela fase da doença. Pode ser que tenham famílias já com valores culturais muito maduros e que falem, olha, o meu pai já conversou sobre isso quando ele chegasse nessa fase da doença, em que ele não pudesse mais sair da cama, a gente teria que talvez limitar algumas coisas que para ele não são condizentes com os valores dele. E tem gente que fala assim, cuidado paliativo, o que é isso? Me explica desde o zero o que é cuidado paliativo. Porque eles têm aquela ideia de chamar a equipe de cuidado paliativo, será que eu estou morrendo? E não obrigatoriamente. Antes mesmo dos cuidados paliativos atravessarem o Atlântico, eles tinham feito história através das mãos da britânica Cecilia Saunders. A enfermeira, médica e assistente social criou o primeiro serviço do mundo que oferecia cuidado paliativo em tempo integral ao paciente, o St. Christopher Hospital. O local era diferenciado porque a sua equipe médica trabalhava no controle de sintomas, dava alívio à dor e ao sofrimento psicológico do paciente. Por causa desse trabalho, ela ficou mundialmente famosa e até hoje é referência quando se fala em cuidados paliativos. Mas antes dela, quando os médicos diziam que nada poderia ser feito, muitas vezes nada era feito. Mas por conta da sua determinação e disposição em ajudar o próximo, o fim do tratamento médico era o início do seu tratamento, porque na sua visão, muito ainda poderia ser feito. E esse pensamento é o que move o trabalho de especialistas como a geriatra Poliana Souza, que trabalha na área do cuidado paliativo há 10 anos, e da Erika Satomi. Não é só o corpo, que sofre com o adoecimento. A doença traz uma série de limitações, traz uma série de questões emocionais envolvidas, traz uma série, muitas vezes, de problemas sociais, porque muitas vezes quem adoece precisa modificar o seu papel dentro da sua família, passa a ser de provedor a precisar ser cuidado. A ideia do cuidado paliativo é você tentar cuidar de todas essas áreas, ajudar o paciente e a sua família a lidar com todas essas áreas. E a gente não faz cuidado paliativo sozinho. Às vezes o cuidado paliativo é isso, é auxiliar na assimilação da doença e como tornar a doença menos pesada. Não necessariamente a gente está falando sobre cura ou não cura, não necessariamente a gente está falando de limitação de tratamento ou não, mas toda doença que te coloca um risco maior de sofrimento, ela é muito atemorizante e a gente precisa tentar amenizar e não falar só da medicação, não só do exame, mas falar como se adaptar a essa fase diferente da sua vida. Psicólogos, enfermeiras, médicos, especialistas em oncologia e geriatria são envolvidos nesse cuidar e eles aprendem e ensinam aos seus pacientes a lidarem com o sofrimento, que muitas vezes impressiona. Que vai ter situações que vão mexer mais com você e que você vai levar para casa e que você vai pensar e que você vai chorar muitas vezes. A gente é humano, não tem como separar isso, A gente é humano, a gente sofre, a gente sente, mas a gente tem que saber trabalhar essas questões para nós e saber que, poxa, assim, amanhã eu tenho que voltar lá e tenho que lidar com essa situação, então eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, eu preciso saber pedir ajuda. Com o tempo, você aprende a separar aquilo que é seu e que é do outro, O sofrimento do outro te impacta, obviamente, você sente, você tem a empatia por aquilo, mas você aprende a separar que aquilo não é seu. Você está ajudando a pessoa a lidar com aquilo.
mas você aprende a cuidar do que é seu para poder ajudar o outro a cuidar do que é dele. Não tem quase nenhum paciente que ao longo do tempo a gente não tenha um vínculo muito forte. Eu acho que é quase impossível te falar, esse caso é o caso mais marcante. São pessoas e famílias que às vezes a gente tem uma empatia maior ou que tem uma demanda maior e essa relação se torna mais forte. Muito mais nesse sentido, do que, olha, esse caso é muito mais difícil do que o outro, esse caso é muito mais complexo do que o outro. Nesse sentido, eu acho que não tem muita diferenciação. A comunicação é uma parte essencial nesse tratamento. O profissional deve ser honesto quando for questionado sobre a doença, mas sempre deve respeitar o paciente, falando só sobre o que ele já está preparado para ouvir. Uma paciente ou um paciente que tem alguma doença é a mesma coisa. Se eu souber as partes ruins pelas quais eu posso passar, eu posso falar, poxa, alguém já me avisou que isso podia acontecer. Se me avisaram, eu já sei mais ou menos como me portar, eu já sei quando achar isso normal da doença, eu já sei quando achar que é uma coisa muito diferente, tem que ir ao pronto-socorro, já sei que eu tenho que marcar uma consulta mais cedo, porque me falaram que quando chegar nessa fase eu preciso de algumas instruções a mais. Então, quando a gente pensa de cuidado paliativo, a gente pensa desde esse começo do diagnóstico, desenrolar da doença até o final. E o cuidado paliativo acaba em períodos diferentes para os pacientes. Pode acabar quando o paciente falece ou quando a família termina o período do seu luto. Elas amam o que fazem e dizem que foram escolhidas pela profissão, porque o seu trabalho não se limita no tratar de alguma doença, mas sim no cuidar de uma forma única com cada paciente. Afinal, eles são seres humanos que estão passando por um momento muito difícil. Na minha visão de como cuidar do paciente é uma coisa que me acalmou muito, porque eu não estou mais lutando contra nada ou contra ninguém. Eu estou vendo um jeito de cuidar, de amparar, de falar, contra isso eu não tenho recursos, mas eu tenho recursos para te ajudar. Me deixa te ajudar? E ninguém vai falar, não quero te ajuda sua. A não ser que esteja um momento muito enraivecido, de muita negação, mas fora isso, quem não vai querer que eu escute os seus problemas, que eu entenda o que é importante para ele ou não, onde ele quer ser tratado? Quem não gostaria de ter um ouvido de um profissional que escutasse tudo isso? E nesse sentido, muito raramente, depois que a gente já está no caso, alguém fala, saia. Eu acho que eu não lembro, na verdade, nenhum caso que a gente estivesse já acompanhando, e não que a pessoa não soubesse o que é, mas que já estivesse sentindo um gostinho do que é cuidado paliativo e falasse, para.